A gente passou mais de 100 dias lendo a Bíblia, todo dia, sem falhar nenhum dia. Essa foi uma experiência fantástica, você não faz ideia do que aconteceu nesse tempo e é isso que eu quero te contar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Provérbios para a Vida, onde o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Em outubro do ano passado, a gente começou um projeto inusitado aqui no canal, o de simplesmente ler a Bíblia. É claro que por se tratar de um canal no YouTube não era simplesmente abrir a Bíblia e ler numa devocional diária, era um compromisso em frente das câmeras, né? Aliás, uma câmera que eu nem tinha, porque eu não queria colocar como se fosse um celular ou uma página de internet ali para o pessoal ver, mas a ideia era abrir a Bíblia física, ler, marcar, sublinhar, uma forma bem real mesmo, como se eu estivesse sozinho em casa. Mas por que fazer isso na frente das câmeras? Eu sabia que isso não ia dar mais visualização para o canal, pelo contrário, eu sabia que ia ser pior. Porque a partir do momento em que todos os inscritos começam a receber avisos ali de lives todos os dias, né, isso ia poluir as notificações de quem não ia ter interesse nisso e acabar desabilitando essas notificações quando via, né, muitos vídeos sendo lançados. Acaba confundindo, né, fica muito confuso, enfim, uma confusão desestimulante. Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu também pensei, ora, mas quem não tem interesse em ler a Bíblia inteira, não era nem para estar inscrito aqui nesse canal. Aqui é para estar realmente um grupo seleto de pessoas que querem realmente experimentar a presença do Senhor pela sua própria palavra. Aliás, quem estiver assistindo esse vídeo e não tiver o menor interesse nisso, realmente está no canal errado. Mas apesar disso, essa não foi a motivação principal não. E agora eu quero aqui fazer uma confissão para todos vocês que estão me assistindo agora. É o primeiro ensinamento que eu tive nessa jornada até aqui de mais de 100 dias, né? Quando a gente assume um compromisso com Deus, a gente sabe que é para ser a coisa mais importante do mundo. Mas na realidade eu percebi que meu coração estava mais disposto a ter um compromisso com os homens. Porque olha só como eu pensei. Isso aqui é uma confissão de pecado, viu, gente? É um pensamento totalmente errado, não é um ensinamento não, viu? Mas eu pensei assim. A minha vida anda muito corrida, eu já estou há mais de 2 anos sem ler a Bíblia inteira. Pode ser que esse ano eu falhe miseravelmente novamente, né? Mas se eu abrir a câmera e passar isso como uma responsabilidade para o canal, aí não vai poder ter falha. Eu vou acordar cedo, eu não vou poder falhar. Uma vez que a propaganda tiver sido feita, já era, né? Vai ter que ser até o fim. Você percebeu? Eu tive mais responsabilidade diante das pessoas do que de Deus. É claro que a gente tem que ter responsabilidade quanto mais pessoas começam a acompanhar, quanto mais pessoas dizem que pela primeira vez conseguiram ler um livro inteiro ou bem mais de um livro todo da Bíblia e elas estão muito alegres por isso, é claro que aumenta a minha responsabilidade sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu não tive essa mesma disposição ao me apresentar diante de Deus para essa tarefa. Só eu e Deus ali, corandeu. Não, eu precisei ligar uma câmera para tornar essa tarefa inadiável. Mas essa jornada lendo a Bíblia, a gente aprendeu muita coisa. A primeira coisa que a gente aprendeu, tendo intimidade ali com o texto, é que não precisa de muito estudo para você conseguir entender o básico ali, o simples. São histórias reais, com um enredo que se encaixa numa história mais ampla. Às vezes sim é difícil de entender ou até mesmo de prestar atenção no que está lendo. Às vezes é difícil de imaginar como é que aquilo se encaixaria na realidade, tamanha é o distanciamento ali do tempo, da cultura, mas ainda assim a gente aprendeu que a Bíblia ela não deixa muito espaço para interpretações esotéricas ou alegóricas, né? O que está escrito ali, seja qual for o gênero literário, não é tão difícil de entender. O autor bíblico normalmente quer dizer o que ele simplesmente disse. Quando ele faz um paralelo ou descreve um tipo, ou ele mesmo explica, ou é fácil entender que o que ele pretendia dizer, porque outras histórias da mesma Bíblia deixam ali tudo claro. E só quem realmente lê a Bíblia consegue perceber isso. Quem não lê fica refém das pregações dos mais variados absurdos que a gente tem por aí. Quer um exemplo? Uma vez um certo pastor estava pregando sobre aquela passagem lá em Gênesis 28, sobre a visão que Jacó teve de uma escada. Naquela visão, né, tinha uma escada que ligava a terra ao céu. O topo da escada atingia o céu, né, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então esse pastor começou a dizer que essa era a visão para nos ensinar o caminho das bênçãos de Deus, né? Que o movimento de subida e descida dos anjos era um ensino espiritual sobre o que a gente precisava descer e subir para a gente ser abençoado. E aí ele começou a enumerar uma série de degraus que a gente precisava subir e outros que a gente precisava descer para alcançar essas
bênçãos de Deus, né? A gente precisava então subir os degraus do amor, da fé, da santidade, né? Por outro lado, a gente precisava descer os degraus da ira, da luxúria, da inveja e por aí vai. É nessa hora que muitos param e pensam, puxa vida, de onde que ele tirou isso? E outros, né, vão com a resposta dele mesmo, que é simples, né? Que quando não há como alguém descobrir de onde ele tirou isso, ele vai dizer que veio do Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo ele pode nos ajudar a interpretar as Escrituras e ele faz exatamente isso. Só que nunca, jamais o Espírito Santo vai fazer você interpretar as Escrituras fora da própria Escritura. A interpretação correta vai estar sempre lá. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E sabe quem foi o melhor intérprete dessa passagem? O próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse o sentido desse sonho. O apóstolo João registrou lá as palavras de Jesus quando ele disse: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, ele mesmo era essa escada que abria os céus, que ligava a terra aos céus. Mas o mais importante que eu preciso te falar ainda está por vir. Mas antes eu queria te convidar a se inscrever nesse canal, a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, fazendo disso uma tarefa missionária. Eu quero espalhar esse projeto de leitura bíblica para os 4 cantos da terra. Eu quero contar com a sua ajuda para fazer isso. Hoje, com um botão, você já consegue fazer o que os nossos antepassados jamais sonhariam. Aproveita isso. Mas voltando ao assunto, a tarefa da simples leitura da Bíblia, por mais simples que possa parecer, é uma atividade até certo ponto polêmica. Sim, ela é polêmica e essa polêmica é gerada por pessoas como eu, que amam a teologia. Uma vez eu estava lendo um livro do reverendo Ayrton Williams chamado A Palavra de Deus em Nossas Mãos. Nesse livro ele conta uma experiência particular dele e eu me enxerguei completamente ali. Um determinado ponto, da caminhada cristã dele, ele percebeu que nós cristãos a gente deve em primeiro lugar ler a Bíblia, até mesmo quando não estamos entendendo o que estamos lendo. É justamente essa parte polêmica. Antigamente eu acreditava fielmente que não fazia o menor sentido ler sem entender, mas eu estava errado. É claro que nosso alvo, a nossa meta é o entendimento, mas dizer que ler quando você não entende tudo, isso é inútil, isso é uma grande mentira. Eu achava que se fosse para ler sem entender, era melhor nem ler. Eu estava completamente errado. O primeiro motivo que justifica essa minha afirmação ela é bem simples. É que para entender um texto completo, o material, o cimento, a matéria-prima, o conteúdo ali do que a gente lê, é isso que vai dar significado aos termos particulares. Ou seja, quanto mais você lê, mais as coisas vão se encaixando. E uma peça que não fazia muito sentido antes, ela ganha um significado depois que você lê outra peça. É como um quebra-cabeça. Às vezes você coloca uma peça, a imagem dela está meio esquisita. Você não sabe o que é, mas aí você deixa ali. Aí depois você coloca outra peça e continua esquisita. Mas aí você coloca a terceira peça, aquilo vai ganhando forma, então o desenho vai aparecendo ali na sua frente. Imagina se você não tivesse continuado. Você nunca iria enxergar o desenho, que normalmente é lindo e dá uma satisfação inexplicável. O segundo grande motivo é sobrenatural. Como disse esse livro que eu mencionei antes, as Sagradas Escrituras carregam o sopro de Deus. Uma passagem muito conhecida entre nós é 2 Timóteo 3,16. Toda Escritura é inspirada por Deus. E essa inspiração é o que você vai encontrar lá nos livros de teologia sistemática quando explicam a doutrina da revelação, já que a revelação de Deus se dá por meio de um processo chamado de inspiração. Não há nenhum problema com essa doutrina em si, mas o problema está em usar essa passagem para embasar ela. Isso porque existe um contexto no qual esse termo está sendo usado ali. O problema todo é que a interpretação errada dessa passagem pode desviar você para estudar a Bíblia apenas no campo intelectual ali da exegese e deixar de lado o poder vivo que esse termo dá à palavra de Deus. Deixa eu te explicar melhor. O termo inspirado por Deus é o termo grego theopnestos. Essa palavra é usada apenas aqui em 2 Timóteo, mas ela evocava no leitor judeu uma imagem comum a elas, a do sopro de Deus. Você lembra de Gênesis, quando Deus formou o homem e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida? Deus soprou e o homem tornou-se alma vivente. Esse sopro de Deus comunicava a vida a algo que não tinha vida. Essa mesma imagem vai estar lá naquela visão de Ezequiel, lá Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos. Após a profecia de Ezequiel, os ossos ganham carne, mas não havia neles nenhum espírito. Aí Deus manda ele profetizar de novo, e ele diz: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então eles passam a ter vida. Aquilo que não tem vida em si mesma passa a viver quando recebe o sopro de Deus. Essa imagem era o que vinha na cabeça do leitor quando lia Theopnestos lá de Paulo.
Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, Timóteo deveria permanecer no aprendizado das sagradas letras que aprendeu desde cedo, porque cada palavra contida nela carrega a vida de Deus nelas mesmas. Por isso, aqueles homens se tornam homens sábios para a salvação e aquela palavra vai aperfeiçoá-lo plenamente para toda boa obra. Por isso, a gente deve ler a Bíblia, porque cada palavra dela carrega a vida do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que é isso que você quer para a sua vida. Você quer caminhar com Deus? Então leia a Bíblia. Eu quero convidar você a fazer isso junto comigo. Quer saber como? Então clica no link aqui da descrição e se junte a um grupo incrível que dia após dia tem dado força um ao outro para chegar até o fim da jornada mais incrível de nossas vidas. Eu te espero lá.